Eu quero falar nessa noite sobre arrependimento e misericórdia de Deus através dessa parábola do filho pródigo. Nós leremos até o versículo 24. Nós não leremos toda a parábola, que eu quero me deter mais sobre o filho mais novo. Então leremos do versículo 11 ao 24. Lucas 15, 11 a 24 diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai avistou e compadeceu-se dele. Correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-o também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa é uma parábola registrada no capítulo 15 de Lucas, que tem também mais 2 parábolas onde Lucas enfatiza o mesmo sentido. O contexto ali era que os discípulos estavam ali presentes junto com Jesus, e os fariseus e publicanos e os pecadores estavam junto. Também era um grupo diversificado que estavam ali. E a crítica dos fariseus era que Jesus estava acolhendo aqueles pecadores, inclusive estava comendo com aqueles pecadores. E os fariseus ficam indignados pela atitude de Jesus, por ele estar acolhendo, uma vez que os fariseus repeliam os pecadores por achar eles indignos de fazer parte do seu grupo. Jesus, pelo contrário, sendo judeu, ele acolhe aqueles pecadores e come junto com aqueles pecadores. Os fariseus começam a questionar e dizer: por que o mestre, que se diz mestre, come com os pecadores? Porque se ele realmente soubesse quem era esse povo, ele não envolveria com eles. E Jesus passa ali a contar as parábolas registradas no capítulo 15 de Lucas. Ele conta a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida onde o seu dono deixa 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida, porque uma alma, diz a palavra de Deus, vale mais do que o mundo inteiro. Essa compreensão os fariseus não tinham, mas Jesus queria ensinar algo a eles usando essas parábolas. E na sequência Jesus conta a parábola da dracma perdida, aonde a mulher varre toda a casa para achar a dracma perdida. E depois, na sequência, ele entra na parábola do filho pródigo. E essas 3 parábolas, ela tem a mesma ênfase. A ênfase dessas parábolas é o Deus que perdoa, o Deus misericordioso que se alegra quando o filho volta para a casa do pai. Então, ele contando isso foi contraditório à vontade dos judeus, porque eles diziam que aquele povo não poderia fazer parte do seu quadro de amizade, ou até mesmo frequentaram as sinagogas, porque quais as pessoas que estavam ali presentes? Publicanos e pecadores. Eles eram inimigos dos publicanos. Mas Jesus, contando essa parábola, ele refuta realmente aquela vontade, aquilo que eles estavam dizendo. Jesus chama a atenção aqui ao amor e à graça de Deus em buscar o pecador que havia perdido.
Como a ovelha perdida que ela, com a sua rebeldia, saiu do meio do seu grupo e se perdeu, mas ele foi atrás. Aquela mulher, por algum descuido, perdeu aquela dracma, mas ela varreu toda a casa. E as parábolas têm algo interessante quando, nos términos de cada parábola, eles se regozijaram, tanto quando acharam a ovelha, quando acharam a dracma e quando o filho voltou para a casa do pai. E aqui nós vamos nos deter a essa parábola, por isso que o versículo 11 diz assim, continuou. Ou seja, Jesus não estava aqui encerrando as parábolas que ele estava contando. Quando ele diz continuou, é porque ele tinha alguma lição a mais ainda para passar àqueles que se achavam melhores do que os outros, isso falando dos fariseus. Então, a imagem das três histórias, o pastor das ovelhas e a mulher e o pai piedoso, essas três parábolas, ela aponta para Deus. Ela está apontando para Deus, porque Deus é um Deus que não nos abandona. Um dia uma pessoa disse, se tivesse uma pessoa na face da terra, Deus mandaria Jesus para morrer por essa única pessoa? Eu disse sim, morreria por uma única pessoa, ele morreria. Mas não, ele morreu por todos nós, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Mas, infelizmente, muitas pessoas ao longo do caminho se perdem, ao longo do caminho se desviam, ao longo do caminho ela se enche de uma insatisfação por estar na casa do Pai. E é justamente nesse primeiro momento que eu quero falar. Em primeiro lugar, ele era feliz, mas não tinha a dimensão do conforto e a comunhão na casa do Pai. Esse é o grande perigo, muitas vezes, de nós nos sentirmos insatisfeitos na casa do Pai. Nós vamos nos deter aqui ao filho mais novo, mas nós poderíamos dizer também que o filho mais velho estava perdido na casa do pai. Mesmo ele continuando na casa do pai, ele não compreendia a misericórdia e a graça de Deus. Tanto é que no final da parábola a gente nota que ele reclamou porque o pai estava elogiando, porque o pai estava dando aquela festa a um filho que tinha sido rebelde e gastado tudo. Então há um filho mais velho que também estava perdido, mas dentro da casa do pai. E esse se encheu de algo de uma insatisfação. E era interessante que nada lhe faltava. Ele tinha abrigo, tinha pão, roupa, calçado. Tudo que o pai possuía era dele. A herança era dele. A herança pertencia a ele. Os benefícios eram dele. Ele era servido. Ele tinha empregados para o servir, mas ele não estava satisfeito com a situação. Ele vivia cercado de bênçãos. Como é gostoso, né, amados? Viver em família. Como é gostoso se reunir em família, estar com a nossa família do nosso lado. Porém, um dia ele começa a brotar uma insatisfação dentro do seu coração e começou a sentir-se infeliz na casa do pai. Esse é o grande perigo. Ele era feliz, mas ele não tinha consciência dessa felicidade de estar na casa do pai. Ele queria ampliar a sua dimensão, provar outras coisas, experimentar outras coisas na sua vida. E aí, o grande erro, ele pediu ao pai a herança. E é interessante que o texto não fala que o pai questionou, não vou dar a herança a você, porque eu estou vivo, eu que administro, eu dou a herança, você vai receber a herança quando eu morrer. A Bíblia fala simplesmente que o pai acatou. E é interessante, quando nós olhamos para essa parábola, quando nós insistimos em algum erro na nossa vida, nós que da linha reformada, temos uma doutrina, a vontade permissiva de Deus. Deus permite que aconteça algo na nossa vida quando nós insistimos no erro, para que lá na frente nós possamos reconhecer o erro praticado. Ele não questionou, não, eu não vou dar herança, simplesmente ele deu a herança que cabia àquele filho. E diz a palavra de Deus que poucos dias ele saiu para uma terra distante. E é interessante, né, amados? Eu fiquei lendo esse texto e imaginando, se fosse nos dias de hoje, dias de redes sociais, ele postaria nas suas redes sociais, mostrando para os amigos, dizendo, vivendo o melhor da vida, hashtag vivendo o melhor da vida. Ele poderia dizer também, feliz como nunca, hashtag feliz como nunca, hashtag eu deveria ter feito isso há mais tempo. E aí os amigos, muito bem, é isso aí mesmo,
continua assim, vai nessa fé. Mas a gente sabe que os prazeres do mundo duram pouco, eles são momentâneos. Ele ficou sem dinheiro. E segundo, diz a palavra de Deus que a região que ele estava, uma fome varreu aquela região. Não adiantaria se ele tinha dinheiro ou não. Aquela fome, uma crise. À medida que os problemas pioraram, ele entrou em pânico. Ele ficou em pânico por causa daquela situação. Amados, se as pessoas tivessem consciência o quão grave é afastar da presença do Pai, ninguém afastaria. Se as pessoas tivessem a dimensão do que é estar longe da presença de Deus, ninguém ficaria longe da presença de Deus. Porque às vezes nós nos sentimos incomodados dentro da casa do Pai. Nossa, cheio de problemas. Eu vi uma entrevista essa semana passada, várias pessoas sendo entrevistadas nas ruas, e a pergunta dessa entrevista era: qual religião você não frequentaria? A maioria respondeu: evangélica. Porque são chatos, porque exigem, porque quer cuidar da minha vida, porque a liderança quer impor regras. Não é a liderança que impõe regras, amado. É a palavra de Deus que dá discernimento, direcionamento a nós, para cumprirmos a palavra de Deus. E viver a vida em Cristo não é mar de rosas. Por isso que a palavra de Deus fala: toma a tua cruz e siga-me. Não é fácil, mas é o melhor lugar para se estar. Quantas vezes você que está aqui nessa noite dependeu do teu irmão pedindo uma oração? Quantas vezes você chegou até o teu irmão, porque dentro da casa de Deus tem aqueles que nós temos mais afinidades, vamos ser realistas, né? Aquelas pessoas, nós amamos todos, mas tem aquela pessoa que você chega: ora pela minha vida, eu estou com problemas na família, com meu filho, saúde, em outras áreas. Nós dependemos um do outro. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus, junto com o povo de Deus, viver em comunhão. Mas não foi assim que aconteceu com esse filho. E ele havia sido generoso com seus amigos. Será que eles ajudariam ele agora? A palavra de Deus diz que ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Ninguém se compadeceu dele. Desesperado para se manter vivo, ele encontrou um fazendeiro e pediu emprego àquele fazendeiro. E é interessante que Jesus usa algo aqui que é contrário à vontade dos judeus. Judeus não criam porcos, nem comem carne de porco. E aonde que esse foi cuidar? Dos porcos. Não somente foi cuidar dos porcos, mas ele queria comer a comida dos porcos, as alfarrobas, que era uma raiz que era cozida, jogada aos porcos. A fome era tanta. Mas cadê todos os bens? Cadê o dinheiro? Cadê os amigos? E ele paga esse preço. A atitude que levou a esse jovem tomar essa decisão foi deprimente. A atitude precipitada, querer coisas fora do tempo de Deus, preferir os prazeres do que a presença de Deus. Essas coisas o levou à ruína. O levou à ruína. Em segundo lugar, ele era feliz no país distante, mas não tinha consciência que aquela felicidade era momentânea. Ele era feliz em um país distante, mas a felicidade dele durou enquanto ele tinha dinheiro. Porque enquanto ele tinha dinheiro, e aqui o país distante representa um símbolo do mundo atraente. Um dia um jovem perguntou: pastor, o mundo é atraente, o pecado é atraente? Falei: é, muito atraente. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos seduzidos pelo pecado, mas tudo isso é passageiro. Seus prazeres atrativos são momentâneos. No começo, o jovem fascinado com as festas, amigos, prazeres, mergulhou de cabeça nessas aventuras da vida. E aí, enquanto ele tinha dinheiro, sua mesa estava rodeada de amigos. Não é assim que acontece? Quando a pessoa está com dinheiro, amigos aparecem, amigos entre aspas, né? Amigos aparecem de todas as formas para bajular, para fazer alguma coisa. Enquanto ele estava sendo explorado, ele era o centro das atenções, mas ele estava cego. Ele saiu da presença de Deus, ele não estava tendo compreensão da dimensão do que estava acontecendo.
Ele estava sendo explorado, mas ele, por ser o centro das atenções, porque tinha dinheiro, ele pagava a rodada de bebida para os amigos, e aí era o centro das atenções, e ele gostou disso, o seu ego estava sendo massageado. Nesta corrida desenfreada, ele dissipou todo o seu dinheiro, e logo percebeu que aquelas amizades não eram o que ele pensava. Ele ficou sem nada, seu bolso vazio, seu estômago vazio, sem nada, sem nada. Em terceiro lugar, ele passou a ter consciência do que estava acontecendo. Deus é tão misericordioso que por mais que ele no começo ali não tinha consciência da dimensão de estar na presença de Deus na casa do Pai e saiu, ele não tinha consciência do que estava acontecendo quando ele tinha dinheiro, porque ele estava sendo o centro das atenções, mas quando ele perdeu tudo, foi ao fundo do poço, ele reconheceu que ele dependia de alguém, que ele precisava de alguém, e esse alguém era o Pai. Esse alguém é Deus, representando aqui. Esse alguém é Deus. Ele perdeu tudo. Os amigos fugiram, os prazeres se tornaram em sofrimento, o jovem começou a passar necessidade. O inimigo, ele é enganador, amados. O pecado, ele é uma fraude. O mundo é ilusório. A coloração do mundo não passa de uma ilusão de ótica. Aparentemente você olha para o mundo, que prazeroso é o mundo, que gostoso é o mundo, que prazer é o mundo, mas essa coloração do mundo é uma ilusão de ótica. Na verdade o mundo ele é cinzento, o inimigo ele pinta essa imagem de um mundo prazeroso diante das pessoas e muitos acham, é como se fosse um portal, ele entra e depois para voltar é muito difícil. Por isso nós temos que estar sempre na presença de Deus. O pecado não compensa, nós estamos visto aqui. E aí, para terminar, em quarto lugar, ele toma a decisão correta de voltar novamente para a casa do pai. Então, isso é a última fase desse filho, voltando para a casa do pai. Quando ele chegou no fundo do poço, caiu em si, arrependeu-se e tomou a decisão em voltar para a casa do pai. Mas é muito interessante que essa decisão de voltar para a casa do pai, ele tem um conflito muito grande, porque o inimigo ele coloca coisas na mente da pessoa. Nós estamos falando de arrependimento e misericórdia de Deus. Ele arrependeu, mas ele pensava, será que eu sou merecedor da misericórdia de Deus? Será que eu mereço a misericórdia de Deus? Será que o meu pai vai me aceitar? E aí ele começou a se questionar e dizer, que eu vou falar para o meu pai? Eu vou falar com meu pai para que ele me trate como seus funcionários, porque os funcionários do meu pai, ele tem comida, tem roupa, tem abrigo. Então, na situação que eu estou, se ele me tratar como um empregado, já está beleza. Mas o nosso Pai é misericordioso, amados. Deus é misericordioso. Diz a palavra de Deus que quando ele vem de longe, aquele pai avista ele, corre e abraça, e ele começa a questionar, pai, pequei contra quem? Primeiro, contra os céus. Ele não falou, pequei contra ti, eu pequei contra os céus. E eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai não fica questionando. É verdade, né? Você não devia ter saído. A situação tua, maltrapilho. Bom para você aprender mesmo. Aprendeu a lição agora. Não é isso que o texto fala. O texto diz que o pai abraça e manda os funcionários lá pegar uma roupa, um anel, um calçado. Se ele mandou pegar roupa, anel, calçado, porque ele estava com a roupa toda rota, estragada, não tinha dinheiro. Você imagina um cara que sai de casa com a herança na mão, chega numa situação que ele não tem dinheiro para comprar um prato de comida, ele não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, ele não tem dinheiro para pagar uma hospedaria para que ele pudesse abrigar. Certamente ele cuidava dos porcos e dormia no relento ali, junto com os porcos. Essa é a situação da pessoa que foge, sai da presença de Deus. Mas quando a pessoa volta para a presença de Deus, o Pai está com os seus braços abertos para o acolher. Não fica questionando, apontando o dedo, jogando na cara. Simplesmente ele fala, traz uma roupa nova, traz anel, traz calçado. Eu quero que esse meu filho, ele usa um termo aqui, ele estava morto.
morto espiritualmente. Porque quem sai da presença de Deus, ele é considerado uma pessoa morta espiritualmente. Mas quando ela volta à presença de Deus, ela revive, porque Deus é vida, Jesus é vida. E ele começa a contar essa parábola e dizer justamente. Então essa é a última fase do filho. Reconheceu que não tinha merecimento, mas dependia da misericórdia. É justamente isso que Deus requer de nós, amados. Reconhecer que nós não temos merecimento algum, mas nós precisamos da misericórdia de Deus. Quem aqui não precisa da misericórdia de Deus? Todos nós precisamos. Merecemos? Não, mas precisamos. E Deus é infinitamente misericordioso e nos acolhe muitas das vezes. Hoje Deus está dizendo a você: volte, meu filho, volte para a casa do Pai. A casa já foi preparada, a mesa já está posta. Manda matar um cordeiro cevado para festejar a volta desse filho. E uma festa que nunca vai acabar. E diz a palavra de Deus que aquele que fixa na presença de Deus terá a eternidade junto do Pai. É uma festa que não acaba, nunca. Mas a festa do mundo, os prazeres do mundo são momentâneos. Durou enquanto ele tinha dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou aqueles que bajulavam, que não deu um abrigo a ele, não deu uma roupa para ele vestir, não deu uma sandália para ele calçar, não deu um prato de comida para ele comer, mas simplesmente abandonaram. Esse é o retrato do mundo. Mas o Pai não, o Pai é aquele que acolhe, que dá roupa, que dá calçado, que mata um novilho cevado, o melhor que ele tinha para que ele pudesse comer, para que ele pudesse se fartar. Amados, arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Isso não é só arrependimento. Eu estou triste porque eu pequei. Arrependimento é também decidir mudar de vida. Decidir mudar de vida. Ele arrependeu, mas decidiu mudar de vida e voltou para os braços do Pai. O Pai não estava celebrando o erro do filho, mas sim a sua mudança. As 3 parábolas trazem isso, essas lições para nós. O Pai aqui não estava celebrando tudo que o filho fez, mas ele estava celebrando a mudança. Deus fica feliz, Deus se agrada quando um pecador se arrepende. Deus se agrada quando um dos seus filhos que afastou da casa do Pai, volta para a casa do Pai, volta para junto do Pai, volta para junto do seio da família, que nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós dependemos um dos outros. Nós precisamos um do outro. Por isso, nunca afaste da presença de Deus. O prejuízo é tamanho de quem afasta da presença de Deus, porque as consequências são trágicas, graves. Que Deus nos abençoe, que através dessa palavra, dessa parábola, nós possamos estar também orientando outros jovens, muitas vezes, que acham que é muito chato fazer parte, pertencer a uma igreja, é muito rotina, eu não gosto de rotina, eu quero algo melhor, eu quero algo maior, eu quero expandir, eu quero conhecer esse mundo. Não faça isso. O conselho que eu te dou, não faça isso. Porque esse jovem aqui, ele experimentou sim os prazeres que ele queria experimentar, mas a consequência desses prazeres foi drástica. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos